Brazil, Brazil, Brazil. We are on the way for the whole weekend. I'm streaming out there. I'm doing a whole bunch of content. Let me know where I should go. Let me know what food I should eat. Hit me up in the DMs if you are in Brazil. Março de 2023, Rocinha, Rio de Janeiro. O Jonathan tinha 18 anos. Toda noite fazia o mesmo trajeto. Descia a Rocinha, pegava o ônibus pra Barra da Tijuca, vendia balas na porta de baladas. As pessoas passavam, ninguém via. Invisível. Mais um garoto da favela que o mundo ignorava. 18 meses depois, parou a Times Square. Conheceu Snoop Dogg, LeBron James, o próprio Drake e ligou pra ele. Virou amigo do maior streamer do mundo. Até policiais pediam foto. Patrocinado pela NFL e Adidas, de invisível da Rocinha a parar a Times Square. Mas tem um detalhe bizarro, o Jonathan não fala inglês e mesmo assim conquistou o mundo, sabendo somente português. Como um garoto da Rocinha fez isso? Ele descobriu algo que ninguém mais viu. E é isso que você vai ver hoje. Como o vendedor de balas da favela se tornou o brasileiro mais famoso do planeta. Março de 2023, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Um cria da Rocinha, Jonathan Augusto, vendia balas em portas de balada. Ele tinha 18 anos. Durante 5 meses, noite após noite, na madrugada, ele estava lá. Mas não era pelo dinheiro. O Jonathan queria acesso. Ele ia pra Barra porque ali frequentavam artistas da Main Street Records, a gravadora de trap do Orochi, que contava com Cabelinho, Pose do Rodo, Oruan. Todos esses nomes passavam por ali. Ele sabia que trabalhando ali era uma grande oportunidade para fazer network. O Jonathan queria conhecer essas pessoas, entrar no mundo do stream. Era fã do Boca 09, sabia que estando ali poderia abrir portas, mas ninguém o via, invisível. Mas ia descobrir que a invisibilidade tinha um preço. A realidade era dura. Houve noites que na chuva ele não tinha dinheiro pro ônibus, era expulso. Segundo ele mesmo fala, era uma vergonha do caralho. Eu chegava assim em casa todo molhado assim, chegava assim pro motorista assim, porque às vezes quando a gente ia pedir, o motorista não deixava nós entrar por trás. Aí às vezes a gente saía subindo assim, o motorista, desce, aí pô, descia com a cavalo assim, dava uma vergonha assim. É uma vergonha do caralho. Na outra noite, o menino roubou suas balas. O Jonathan chorou. Tipo assim, o menor lá da Barra chega quando ele não vai estar assim, já quer implicar. E o menor tomou minhas balas assim, sabe? Aí os caras chegou assim, começou a falar lá comigo e tal, e pegou minha bala assim, tomou. E depois outro menor que falou que tava com ele assim, né? Qual é, mano? Ele pegou tua bala, que não sei o que. Aí ele já começou a falar assim pra mim: menor, não foi tu que me deu a bala, que não sei o que. Aí eu com medo, né? Do menor, sei lá, me bateu. Eu falei assim: não, foi eu chorando assim, tristão, né? Porque ele tomou meus momentos. Aí eu falei: não, foi eu que dei pra ele. O próprio pai virou pra ele e disse: você precisa de um emprego digno. Mas o Jonathan tinha um dom, não dava ouvido pra opinião dos outros. Quando acreditava em algo, seguia firme até o fim. Por mais que fosse difícil, o Jonathan sempre voltava. Trabalhar nas ruas é perigoso, mas ele entendia uma coisa: estar no lugar certo, na hora certa, pode mudar a sua vida. O Jonathan tinha princípios. Ele sabia que ir pelo caminho mais fácil poderia cobrar um preço caro dele. Por isso priorizava sua liberdade. Não gostava de beber, nem de fumar, só queria mostrar o seu talento. Então dia após dia, noite após noite, lá estava ele. Não desistia, até que tudo mudou. 7 de julho de 2023. Enquanto o Jonathan descia a favela de ônibus, recebeu a mensagem de um amigo: o Boca tá subindo a favela. Ele não acreditou. O Boca 09, seu ídolo, ali na Rocinha. Que eu era fanático pelo Boca, assim, tipo, via o vídeo dele na internet e ficava: caralho, esse cara deixa meu dia feliz. 5 meses vendendo bala pra esse momento. A oportunidade tinha chegado. Desci do ônibus assim muito rápido, subi o morro todo, cansado, atalho por atalho. Não tinha R$1 no bolso pra subir de moto. Subi, atalho aqui. Vi os stories dele, vi que ele postou na mensagem, assim, eu fui em casa, joguei uma água no corpo, banho de gato, muito rápido. Já voltei lá pro Mirante. Aí os caras botaram lá uma caixa de som assim, né? Aí chamou o Boca, porque o Boca é desse negócio pra dançar. Eu me joguei ali, já joguei ele, se turmei, comecei a dançar com a rapaziada. Porque, tipo assim, tava com o cara que eu mais admirava, que era o Boca, tá ligado? Comecei a dançar com os caras, assim, turmar. Enquanto meus amigos lá do outro lado da calçada, gastando meu, vai, lombriga, que não sei o que, tipo assim, me gastando. Os caras bebendo lá o refrigerante dele, vai, rindo pra caramba, né, cara? E eu lá, pô, quero saber não, tô com os caras, quero viver aqui o momento. Foi esse dia aqui, ó. Ó a Cerola e o Tota começa a dançar, ó. Ó ele vindo ali atrás, ó. Olha ele ali, ó. Lá. Foi esse vídeo aqui. A minha primeira IRL da vida, o Tota apareceu dançando. Falei, caralho, a energia foi braba, você é zica. Próximo dia eu convidei ele para um churrasco na casa do Ruiter.
Ele aproveitou a oportunidade. John e Boca gostaram dele logo de cara e chamaram ele para um churrasco que teria no dia seguinte na casa do Reuter. 8 de julho era o dia do churrasco e ele foi convidado, sendo buscado pessoalmente pelo próprio Reuter. Ele não acreditava onde estava, nem nas pessoas que estavam ao seu lado. 5 meses vendendo bala tinham valido a pena. A porta tinha se aberto, mas pra... Bro, eu não tinha um bolso, rapaziada. Bro, isso entrar bro. de... I'm broke, I don't have money, bro. No, zero money, bro, zero cash. Me, it's so crazy, that. So crazy, bro. verdade, precisava de algo. E depois desse dia, ele foi se aproximando cada... Meu Xiaomi Redmi Note 7. pelo próprio Reuter. My Xiaomi. My phone, look at my phone. Because every time I speak in my mother, you pay Apple for me because I need video. Because me and videos in TikTok, Instagram, because my phone is so bad. I speak to my mother look me and me. My mother, yo, yeah, I pay you phone, I pay you Apple. Because my mother, oh, okay, you home and you drink. My mother pay my Apple. Ele não acreditava onde estava, nem nas pessoas que estavam ao seu lado. 5 meses vendendo bala tinham valido a pena. A porta tinha se aberto, mas para entrar de verdade precisava de algo. E depois desse dia ele foi se aproximando cada vez mais. Mas tinha um problema, o celular dele era um Xiaomi antigo. E a gente sabe que a câmera não é tão boa. Não dava para criar conteúdo direito. E a sua mãe viu o empenho dele. Viu que ele tava criando conteúdo e se esforçando muito. Ela percebeu que algo tinha mudado e deu um iPhone XR para ele. Confiou, acreditou no seu potencial, algo que poucos tinham feito. Agora o Jonathan conseguia criar conteúdo com qualidade. A ferramenta estava na mão dele, só precisava usar. E o Jonathan já estava fazendo parte do grupo. Sempre que o Boca ia pro Rio, mandava dinheiro pra ele. Sempre quando o Boca colava lá pro Rio de Janeiro, ele mandava mensagem: ué, tô precisando disso. Aí ele mandava, buf, 10 mil no meu Pix. O Boca levou ele com o braço direito. Teve umas vezes que o Boca dava tipo 10 mil pra ele. Falava, Tota, compra minhas coisas na coxa. O Tota comprava, mandava o recibo e devolvia o dinheiro que sobrou. Aí o Boca falou, Tota, é responsa, moleque, gente boa. Todo lugar que o Boca ia, levava o Tota junto. Ele começou a aparecer nas lives. Aos poucos se destacava. Engraçado, autêntico, a mesma essência que o trouxe até ali. E o Boca percebia, aquele moleque era diferente. Semanas depois, o Boca virou pra ele e chamou pra morar junto. O Jonathan aceitou. Saiu da Rocinha pela primeira vez pra morar fora. E os dois se tornaram inseparáveis. Nossa, ele grudou ele lá no Rio. Já tá com boca, pô. Puxa a bola, pô. A gente conheceu o Tota lá na Rocinha. E aí virou parceiro nosso, agora tá beijando com outra vez. Da hora. Agora você foi bom. Morando juntos, muitas portas se abriram pro Jonathan. Todo lugar que o Boca ia, levava junto. E ele absorvia tudo. Via como funcionavam as lives, os IRLs, os bastidores. Estava vivendo o sonho. Mas aquele mundo das lives tinha um preço que ele ainda não conhecia. Com o tempo, ele vinha crescendo. Por estar do lado do Boca, o público começou a gostar dele também. Tem pessoas que gostam de ficar ali na sombra, que tipo, não quer nada, mas quer tá ali, curtir e tal, mas não quer preparar um negócio pra ela. Eu já era focado em fazer o meu assim. E não pra ficar ali na aba dele, porque é um negócio chato, né, querendo ou não. Mas ele não era uma pessoa que gostava de ficar na aba de ninguém. Tinha aquilo claro. Ele gostava de fazer o seu, do seu jeito. Então começou as suas próprias lives. Não explodiu de imediato, mas tinha algo de diferente. O crescimento era muito lento e aquilo cobrou um preço. O que começou como um sonho estava virando um pesadelo. Morando com Boca, ele começou a ficar viciado em jogos de azar. E é que vocês me entendem. No começo, parecia inofensivo, diversão, mas virou vício. Apostava cada vez mais, perdia cada vez mais. Era muito dinheiro que não tinha. Sabia que estava errado, mas não conseguia parar. O garoto que priorizava a sua liberdade estava se tornando escravo de algo que ele mesmo criou. Fiquei muito viciadinho. Pô, esquece não, vive esse negócio assim. Aí lá eu vi que tava gastando muito meu dinheiro. Mano, tem que se jogar, tem que fazer minha live, tem que fazer acontecer e tal.
E tinha outro peso, um sentimento que corroía por dentro. Ele não era o Tota, era o amigo do Boca. Nas lives, sempre o amigo do Boca. O Jonathan não queria ser a sombra de ninguém, nunca quis. O sonho que ele buscou por 5 meses vendendo bala estava sufocando ele. Viciado em jogos de azar, vivendo na sombra. Mas ele lembrou quem era. O garoto que voltava todo dia mesmo sendo humilhado. Era grato por tudo que o Boca tinha feito, mas precisava fazer o seu nome. Decidiu focar nas próprias lives, sem roteiro e sem filtro algum. E foi isso que ele fez. Lives e RLs caóticas. Abria a câmera e vivia. Num dia, presenciou uma operação do Bob. Helicóptero, cena de filme. Caralho, cena de guerra! Ô, eu nunca vi isso não, mano. E a Serol, bora pra casa, Serol, bora subir. Qual é, John Vlog? Me leva pra Eu tava dormindo. Leva pra casa, deixa eu viajar com você, John Vlog. Suas lives ERL na Rocinha viraram uma marca registrada, sem roteiro, sem filtro, 100% autêntico. E aos poucos o nome do Tota foi crescendo. Nas minhas lives eu nunca tive roteiro. Exato. Eu sempre abri assim de malucão. Não tem esse negócio, sabe? Não Vamos sei o quê. viver a vida. Eu só abro, vamos viver. E, por exemplo, quando eu abro live lá na Rocinha, assim, no Rio de Janeiro, passa um caminhão assim, eu subo em cima do caminhão. Eu subo em cima do caminhão, vou pelo rio, não sei onde que o caminhão vai parar, não sei pra onde que é o destino do caminhão. Desce o cadeado. Ai, eu quero descer. Ai, eu quero descer. Eu tô indo muito rápido. Eu não tô me segurando. Vou pegar pra você, segura aqui pra mim. Eu não tô conseguindo segurar. Você joga pra parar de olhar pra cara deles, eles. Joga uma pé na cara. Pé na cara, parou o pontinho. Jogou o fuzil? Para não, vai ser parado. Ele tá mandando descer, Desce. Para, chat. Uma live dessa assim, Thiago. Não era só mais um amigo do Boca, era o Tota. E 2025 chegou, o ano que tudo ia mudar de verdade. O Jonathan vinha crescendo. As lives DRLs na Rocinha tinham um público fiel, o nome do Tota já era reconhecido. Não era explosivo, mas era constante, com uma média de 100, 200 a 300 espectadores por live. Ele tava fazendo do jeito dele, sem roteiro, sem filtro, autêntico, e aquilo funcionava. Mas a vida ia testar ele de um jeito que ele não esperava. Janeiro de 2025, o Jonathan entrou no restaurante pra comer. Roupa simples como ele sempre usava, nada demais. Mas algo estava diferente. O segurança olhou de cima a baixo. O garçom demorou para atender. Quando veio, o tom era frio, grosseiro. Estava sendo discriminado na frente de todo mundo. Não pela pessoa que era, mas por uma roupa. Chat. Ele tentou segurar, mas a lágrima veio. E outra, seu rosto ficou molhado ali no meio de todos. O Jonathan tinha construído tanto, 5 meses vendendo bala, enfrentou humilhações, saiu da sombra, construiu o nome dele. Tinha público nas lives, era reconhecido na Rocinha. E mesmo assim, ali, naquele restaurante, ele não era nada. Tratado mal pelos funcionários, julgado pela roupa, como se nada que ele conquistou importasse. A dor não era só a humilhação, era perceber que não importava o quanto ele crescesse. Para algumas pessoas, ele sempre seria o garoto da favela. O Jonathan saiu dali com o rosto molhado, no fundo do poço, mas algo dentro dele ainda respirava. Alguns dias depois do restaurante, ele estava mal. Mas ele sempre foi de fazer o que acreditava, mesmo quando parecia impossível. Lembrou de um streamer que admira muito, Kai Cenat, um dos maiores streamers do mundo. O Jonathan era fã dele. Via as lives, o carisma, a energia, tudo que o Kai representava. Então o Jonathan fez algo que parecia loucura. Mandou uma mensagem pra ele. Um dia a gente vai se encontrar e se divertir muito. Não esperava uma resposta. Era improvável que teria, mas mandou porque acreditava. E a mensagem não foi respondida. Senti que deveria mandar uma mensagem pra esse cara, foi do nada. Eu senti, peguei e mandei. Caralho, imagina, rapaziada, um dia pisar na América. Imagina um dia pisar nos Estados Unidos. Sou
O mesmo garoto que vendeu bala por 5 meses para conhecer o Boca acabava de plantar mais uma semente, sem saber que aquilo ia mudar tudo. Março de 2025, 2 meses depois da mensagem, Kai Cenat anunciou que ia vir pro Brasil. We're going to Brazil? Yeah, bro, it's gonna be lit. So everybody drop the Brazilian flags right now, y'all. Brazil, Brazil, Brazil. We are on the way for the whole weekend. I'm streaming out there. I'm doing a whole bunch of content. Let me know where I should go. Let me know what food I should eat. Hit me up in the DMs. If you are in Brazil, let me know. ASAP, let's go. Nesse momento, ele estava na Bahia com o Boca, quando recebeu uma mensagem do John Vlogs. Quando o Kai veio pro Brasil, ele era muito fã do Kai. E o Luva me conectou com o Kai. Aí eu falei pro Tota, liguei pra ele e falei, pô Tota, o Kai tá vindo. Você falou que era seu sonho conhecer. Não sei onde você tá, volta. Tota, o Kai vai pra Rocinha. O Jonathan não pensou 2 vezes. Pegou o primeiro voo de volta pro Rio, direto pra Rocinha. Jonathan chegou na Rocinha, não sabia onde o Kai estava. A favela é muito grande, poderia estar em qualquer lugar, mas antes de procurar, quis fazer algo. Comprou um Crocs, via que muitos americanos usavam. Queria estar preparado, desceu pra comprar e então viu ele, Kai Cenat, ali. Fui lá embaixo comprar um Crocs, quando eu olho pro lado assim, vejo um negãozinho assim de trança, eu olho assim com a camisa do Brasil, olho assim de novo, quando eu vou ver, é o Kai Cenat. Na frente de todos, o Jonathan ficou maluco, abriu live na hora e começou a seguir o Kai. Câmera ligada, coração acelerado. Seguiu, até que eles se encontraram. O momento que mandou na mensagem. Um dia a gente vai se encontrar. Estava acontecendo ali na Rocinha. You having fun? Yeah, bro. It's only like 2 months before, and now you're here. My friend, Luva, my friend, my Yeah. I'm not Eu te leaving. mandei mensagem pra aqui, ó. Olha a mensagem que eu mandei pra tu, ó. Aí, ó. Ele falou que você mandou mensagem pra ele. I know, look. Chad, look at this. See, Chad, he texted me 2 months ago. What month are we in right now? March? 2 months ago. One day I will meet you and have fun with you, brother. Before I even said I was going to Brazil, bro. Não pode chegar. O Jonathan estava cara a cara com Kai Cenat. E naquele momento realizou um sonho. Kai gostou dele, de verdade. Da energia, da autenticidade, do Tota. O Kai ia ficar mais alguns dias no Brasil. E o Jonathan virou parte da experiência dele. Foram juntos pra balada, fizeram lives, riram. O Kai levava o Tota em tudo. E numa dessas conversas, aconteceu algo. Um momento que ninguém esperava. Um diálogo que virou um meme histórico. Hey, yo, bro, I'm from Harlem, bro. I'm from Harlem, bro. Yo, bro, I'm from Harlem, bro. What? Are you looking at my lips, gang? Huh? Huh? Yeah? Huh? You. Bro. W. Okay. Dota, you gotta meet Ray. You know Ray? No, you gay. Ray's in the military, so one day, I'm gonna let you meet him. Yes? One day. Come to America. Você ir lá pros Estados Unidos com o Ray. You, bro. Você ir lá pros Estados Unidos. Kai não via o garoto da favela, viu o Tota, o streamer autêntico que abria live e vivia. E o Jonathan percebeu algo, que ele não precisava mudar quem ele era. Ser autêntico era o suficiente. Um dia antes de ir embora do Brasil, o Kai entrou na live do Tota e começou a mandar subs. Um, outro, mais um. O chat foi a loucura. Oh, bro! Eu peguei você! Ele falou que me pegou! Até em breve, última... Oh, bro! Oh, Ele falou pra mim encostar com ele, aí perguntou se... Ele foi embora, ele perguntou se eu tinha visto, quantos anos eu tinha. Aí eu falei pra ele que não tinha um visto americano. Aí eu falei minha idade lá pra ele, 19 anos. Fui pra casa, aí fiz live, ele entrou na minha live e me mandou sub. Começou a conversar lá comigo em inglês, falando... Fala, Tota. tua live? Na minha live. Quem não sabe o que significa Kai Cenat top 1 mundo. Vem para os Estados Unidos. Adotou ele. O Jonathan releu, o coração disparou. Estados Unidos com Kai Cenat. Ele não sabia se ria ou chorava. 6 de maio de 2025, Kai Cenat anunciou a Streamer University, uma universidade de streamers, reunindo talentos de todo o mundo, com um único objetivo: fazer eles crescerem e aprenderem. Kai Cenat. Last but not least,
Reggie. Streamers de todos os lugares, ali, num só lugar. E aí você abre aqui, ó, na Twitch tem uma categoria onde tá escrito Streamer University. Nessa categoria que é criada exatamente pro conteúdo do Kai, tem pessoas do mundo inteiro assistindo e pessoas que já chegaram e estão no seu quarto de stream. Cada streamer, seja ele pequeno, grande, médio, ele já tá com a sua live aberta e os números estão absurdamente gigantes. Vamos dar um exemplo desse moleque aqui, ó. Ele já tá na universidade, onde só tem streamer lá, tem 43 mil pessoas assistindo o cara. No dia 17 de maio de 2025, o Kai anunciou os participantes. Tipo, parça, bigode, trote é o que elas querem dar. Já sou envolvido, só corre pra me apresentar e depois te levar. Viva Brasil! Brazil! Tota! Brasil! 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 Estava dentro, Streamer University, Estados Unidos com os maiores do mundo. O garoto da Rocinha ia pro maior palco da sua vida. Tota chegou. Quando o Kai viu ele, foi a loucura. Oh! Oh! Tota! Tota, listen. Oh, yeah. You good. Welcome to America, bro. It's your first time in America, right? Yes. First time in America. Who are you representing for? Olha lá, parece que o chat dele gosta do Tota pra caralho. Jonathan teve um colega de quarto, Rai, um streamer taiwanês, que também não falava muito inglês. Os dois juntos formaram uma dupla perfeita. It's gonna be a hard conversation. We both don't know English and we using English to speak, so we are good. You Japão? Me? You from Japão? Taiwan. I'm from Taiwan. Taiwan. Cool. What do you mean who? What do you mean who? Taiwan? And you? Has. You has. You Justin Bieber? I'm P. Diddy. Mas se comunicando do jeito que importava, sendo ele mesmo, autêntico. E o maior momento estava por vir. Hoje eu vou comer seu cu. Ok. My best friend. Okay. You my best friend. No gay? No. I'm Me? no gay. Boy? You? Boy? You boy? He boy. I'm boy. He You girl. girl. You Justin? You Diddy. What? Nigga, you call me Diddy? Justin? Diddy. Oh hell no. Oh hell no. You? Boy? Girl. I'm boy. Me beat his ass. You boy. Me boy. You girl. Chegou o momento, a premiação, a Streamer University. Os nomes foram chamados, Tota e Rai. Eles subiram no palco juntos, o garoto da Rocinha e o streamer de Taiwan. Dois que não falavam inglês direito, mas que conquistaram todo mundo. Now listen, y'all gotta have a conversation. You gonna say something? You gonna say something? Go ahead. Yeah. We win. Thank you guys. I love you, American. Found this nigga in Brazil, found that nigga in Taiwan. O público aplaudiu, streamers do mundo inteiro reconhecendo. Os seus clipes e os momentos da Streamer University viralizaram muito, milhões e milhões de views. 5 meses atrás, estava chorando em um restaurante. Agora, recebia aplausos, o maior evento de streaming do mundo. A relevância global tinha começado.
E a jornada do Tota tava só começando. Ainda nos Estados Unidos, ele aproveitou e acabou fazendo novos amigos, os streamers Rai e Hakai. Começou aulas de inglês, estava se esforçando, queria se comunicar melhor com eles, e acabou voltando pro Brasil. Mas quando chegou, percebeu algo, seu status aqui já era outro. Muitos artistas brasileiros o acompanhavam, os mesmos que antes nem olhavam. Fez músicas com eles. Tota estourando a gringa, pai, esquece. Tota estourando a gringa. É só live inglês, Mano, eu fiquei felizão por ele, mano. Foi até convidado pra festa do Vini Júnior. O Jonathan não tava acreditando. E na festa do Vini Júnior, ali ele teve um divisor de água, porque o público era do mais alto escalão. A maioria dos cantores de trap do Brasil conheciam ele. E nesse momento ele estava coroando, porque ele ia se apresentar com o Travis Scott. E antes de entrarem no palco, encontraram o Travis. O Jonathan respirou fundo. E adivinha quem o Travis reconheceu? Eu fui cantar na festa do Vinícius Júnior, simplesmente depois do show, era o show do Travis Scott. Mano, depois o cara tava andando normal assim na nossa frente, como se fosse uma pessoa normal. Mano, quando eu vi o Travis andando assim na minha frente, igual uma pessoa normal, minha mente começou a bugar, mano. Eu falei, mano, não tô acreditando que eu tô vendo isso. Mano, papo reto, apertei a mão do Travis, mano, assim, ó. Fui lá, apertei a mão dele assim, ó. Quando ele viu o Tota, ele falou assim, Tota! Quando ele viu o Tota, quando o Tota não sabia se comunicar muito com ele, aí o Tota ficou um pouco com vergonha, mas aí, quando ele viu o Tota, ele conheceu o Tota, tá até bravo. Depois desse tempo no Brasil, 5 de julho, Tota e Boca embarcam juntos, destino Miami. Mas dessa vez era diferente. Ele andava na rua e era parado por todos, não conseguia nem andar direito. Tinha fãs por todos os lados. Tota! Hi! Tudo bem? Hey, nice to meet you. I love you, Thiago. Oh my God. Yeah! I do! Oh my God! You're really out here, what the hell? Explodiu, né? Tá explodindo lá na gringa, filho. Fala pra você, eu fui pra Miami com o Tota, pai. Papo reto mesmo, mano. Lá ele tá parecendo, mano. Tipo, parecendo ele tá um cara muito foda lá, mano. Tipo a gente aqui no Brasil, assim. Mano, para tudo, mano. E é rolando, é tudo assim, mano. Tem gente que fala com ele assim lá fora, lá, mano. 7 de julho, Jonathan conheceu Adin Ross, um dos maiores streamers da América. A energia bateu logo de cara. Conversaram, riram, criaram um conteúdo junto. E então, Adin Ross fez algo. Parou, olhou pro Tota e pro Boca e deu um Rolex pra cada um. Choose one. Você tem que escolher um. Esse Rolex? Choose any Rolex. Anyone, it's yours. Ô, louco! Eu só posso escolher um desse. Só pode escolher um. Nice, too milk. Eles ficaram sem acreditar, mas pegaram os presentes. E este dia ainda não tinha acabado, porque na mesma noite o telefone tocou. Adin atendeu, e quando ele foi ver, era o Drake, ligando pra falar com o Tota. Falando me grave. Oh, my brother, you the best, bro. You the best, bro. What the fuck? Oh my gosh, bro. Drake. Don't need to ding down, 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 down. I'll roll calma. O Drake gostou tanto do Tota que chamou ele e o Boca para irem no seu show. E para vocês terem noção, a música que o Tota cantou subiu para as músicas mais ouvidas no mundo. Teve edit desse momento que bateu mais de 10, 15 milhões de views. Aquela ligação tinha explodido. Não era um simples viral, era algo mundial. A música entrou no top das mais ouvidas do mundo. Rihanna e o Drake. The Work? É, que virou trend. Tipo assim, subiu muito no Spotify também. No YouTube lá, eu fui lá os comentários, Tota. Mas por quê? Relevância global. Não era mais o brasileiro famoso. Ele já era famoso no mundo inteiro. E aquilo era só o começo. 10 de julho, Adin e Tota, os dois embarcaram juntos, destino Inglaterra, pro show do Drake. O Jonathan sentou, olhou pela janela e lembrou, 2 anos atrás, expulso do ônibus, sem dinheiro para passagem. Sentiu uma vergonha muito grande, chorou naquele dia. Agora estava em um jatinho particular, com Adin Ross, cruzando o Atlântico para encontrar o Drake. Olhou para as nuvens, perguntou para ele mesmo, como isso aconteceu? Inglaterra, o Jonathan ia conhecer o Drake presencialmente. O maior rapper do mundo estava ali, na frente dele. Drake olhou para ele, sorriu e falou algo que virou um meme.
Tota, bro. E nesse show ele foi reconhecido por muita gente, tendo uma foto dele postada no próprio feed do Drake. E o Drake, mano, o Drake postou o Tota no Instagram, cara. O Drake postou o Tota mano, no feed. Ó, o homem apareceu. Tato. So crazy. E sabe o bom, mano? Que o Tota tem um monte de cara brabo ali, um monte de cara brabo em volta do Tota ali, que ele nem tem noção de quem é, mano. Ele nem tem noção de quem é jogador de NBA, quem é ex-jogador de futebol americano que era hypado 5, 6 anos atrás. Ele não sabe de nada. O Drake foi mandar um salve pra ele, mas acabou falando o nome errado. Tato. Drake. Shout out Tato? Boy, I hear niggas call him Tota. I hear niggas call him Tato. His name is not Tota. His name is Tota. It's not that hard. I ain't gonna lie, gang. This nigga done came a long ass way, chat. I met Tota when he had 15 viewers, gang. Now he averaged like 20,000, nigga. I met that nigga when he had 15, bro. He's always been a hustler, bro. I just want that nigga to be careful and shit, you know, make sure he making the right moves and shit, you know. That nigga right there, man, he's special, man. He got Brazil on his fucking back. Yo, what's up? All my brothers, Eram 3 shows seguidos do Drake, e ele já tinha ido em 2. Mas um dia antes do último show, o Jonathan se preparava pra dormir. Estava vivendo um sonho. Drake, seu ídolo, já eram 2 shows, e no dia seguinte ia ter o terceiro. Só que o seu celular vibra. Rakai mandou uma mensagem dizendo que o filho do CR7 queria ver ele. Ele sentou na cama, leu de novo, só que era amanhã, no mesmo dia do show do Drake. Não dava pra ir nos 2. Então ele pensou, de um lado o Drake, faltava o último, que com toda certeza ia ser o melhor. E depois teria uma festa privada, que ia ter muito network, ele poderia conhecer muitas pessoas. Do outro lado, CR7 Jr. e o pai dele, Cristiano Ronaldo. Ele era muito fã do Robozão, desde criança, era um ídolo dele. O CR7 Jr. chamou ele. Drake ou CR7? Ele teve que escolher. O filho do CR7, filho do homem, não tem como. E ele nem pensou 2 vezes, decidiu e foi direto pra Portugal. Perdeu o último show do Drake. Quando ele acreditava em algo, ele ia até o fim. Sempre foi assim. Levantou da cama, arrumou as malas de Inglaterra, foi direto pra Portugal. E o que ia acontecer lá, ninguém imaginava. Contra Ronaldo Júnior? Tota humilhou? Eita, rapaz. Eita, vai, Rakai! Dá no Rakai, chat. Rakai vai fazer backflip agora. Pós-Portugal, Tota virou uma febre global. Times Square, pessoas paravam ele em qualquer lugar. Jogadores da NBA assistiam ele. Não eram só pessoas comuns, celebridades, atletas, o mundo inteiro. Ele já não era só famoso, mas sim um ícone. Hey! How are you? I'm good. I'm good. Take my picture. What's your name? Nix. 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 Nice to meet you, Nix. Oh. Take my photo. Você é muito bonito. Tô apaixonado. Não se apaixona. Não, não, não. You the best. You the best, bro. Happy birthday. You happy birthday? 7 today. Yeah? 7 today? Happy birthday today? Today. Oh! Happy birthday to you. You the best, bro. You the best, bro. Yeah. Congratulations, bro. You the best. You. For me? Yeah. Keep it. You. You, bro. Sure? Yeah. You sure? Hey, you. It's you. Yeah. Keep it. Yeah, you, bro. Give it to you. Give it to you. Yeah. Nice to meet you, bro. Agosto de 2025, Mafiathon 3, o maior evento de streaming do ano. Cai Senat online por 24 horas por dia, durante um mês inteiro. O Tota foi convidado, não como visitante, como destaque. Ele estava ali no centro de tudo, com o Kai. Quando você é picado por uma abelha, você passa a mão na picadura? When you are stung by a bee, you rub your hand over the hard sting. Tu passa a mão na picadura? Yeah.
É? Passa você porque passa a mão. No, picada. No, let me see. No. What's a Brazilian song I can learn? Tota vez. No. Tô fazendo amor. Yeah. Yeah. Uma favela toda. Yeah. O que mexe? O que massa faz? Yeah. Yeah, bro. Yeah. Making it to the whole favela, but my heart will be yours forever. Oh my E ali ele conheceu muitas lendas. Snoop Dogg. Oh my God! Snoop Dogg, bro! How are you, bro? Beba, you, bro! You go smoke? You the best Brazil, bro! Someone's no child, someone's no me. We're just having fun. We don't care who sees. So we go out. That's how it's supposed to be. Fucking hello. Aqui da puxada viu o Justin Bieber beijando na boca de um negão. Lá de cima puxada, meus olhos vermelhos fizeram um zigue-zague. Eu me vi legalizando. What? Is that your song? No, everybody. Conheceu Akon. You good? Amazing. LeBron James, o rei do basquete. A lista de grandes nomes que ele tinha conhecido já era gigantesca, e ele estava ali, interagindo com cada um deles, como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. Mas não tinha. 2 anos atrás vendia bala, agora estava ao lado de lendas. E no meio de tudo isso, de toda essa fama que ele estava tendo, ele fez grandes amigos. Rai, Hakai, e o público estava abraçando ele com cada vez mais força. Tota is the #1 Brazilian streamer right now on Twitch. Do y'all understand what's going on? Listen, I met Tota randomly in Brazil. Tota was selling candy for his family, trying to make a way for himself. Selling candy, making a way for himself and his family. He's from the favelas, chat. I met him. He told me, he said, yo, I want to be the next Ray. When I met him, 15 to 20 viewers. When we left Brazil, he averaged 500 viewers. He came into streaming university, averaging 500. That boy now averages 15,000 to motherfucking 20,000 viewers. Tota no ano em Portugal. Nenhum lugar do mundo. Tota superou, eu acho, o Luva de Pereira. O Luva foi mundialmente famoso, até hoje, né? Mas o Tota... Luva é forte, chat, mas eu acho que o Tota passou, mano. 29 de outubro de 2025, um anúncio oficial. Clover Boys, uma casa de conteúdo nos Estados Unidos. Os maiores streamers estavam juntos e o Tota é um membro oficial. You forgot to wait. Look for you. American bro, close the house. Ele fazia parte dessa família. Agora tinha uma casa nos Estados Unidos com os irmãos que conquistou pelo caminho. Atualmente, ele já teve patrocínios de grandes marcas, como a NFL. E aí, NFL Brasil, Tota na área. Rapaziada, o futebol americano tá bombando no Brasil. E agora, né, tropa? É a vez da minha cidade, o Rio de Janeiro. Adidas. You the best, bro. 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 Se tornou embaixador oficial da Puma. E mais recentemente, no dia 16 de novembro de 2025, ele foi indicado no Streamer Awards, na categoria Streamer Internacional do Ano. Ele estava entre os maiores do mundo. Best International Streamer. Tota MC. What's my name? Tota. Tota! Yeah! Shout out Tota! Shout out Tota! Let's go, Tota! Tota! What's my name? My name is... Yeah! What's my name? Tota. What's my name? Tota!
Ele não é só mais um streamer, é uma personalidade global, reconhecido em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Mas quando você vê ele, continua sendo o mesmo garoto humilde, autêntico, simples, o garoto da Rocinha, que nunca mudou quem era, só mudou onde estava. What's up, bro? How are you, bro? You good? You're the best, bro. What's up, bro? You good? What's up, my bro? You good? You're the best, bro. O Jonathan chorou 2 vezes. A primeira, março de 2023, expulso do ônibus, na chuva, sem dinheiro pra passagem, sentiu uma vergonha imensa, sozinho, invisível. A segunda, 1 ano depois, restaurante, discriminado pela roupa, lágrima desceu, na frente de todos. Nunca seria suficiente. 2 lágrimas, 2 fundos do poço. Mas sabe o que ele nunca fez? Nunca deixou de ser ele mesmo. No mirante da Rocinha, dezenas querendo aparecer. Ele sentiu vergonha, mas respirou fundo, foi lá e dançou do jeito dele. Quando encontrou o Kai, não falava inglês, mas foi ele mesmo. E quando ficou famoso, Rai e Hakai, os amigos da Streamer Universe, continuaram muito amigos, até hoje, porque o Jonathan nunca esqueceu quem estava com ele. Em cada momento, ele escolheu ser ele mesmo. E o mundo viu, o Kai viu, milhões viram, porque o mundo não ama quem você finge ser. O mundo ama quem você realmente é. De invisível, vendendo bala, a reconhecido no mundo inteiro. De lágrima de humilhação a lágrima de vitória. Somente em 2 anos e 10 meses, tudo mudou. O mundo inteiro mudou. Mas o Jonathan, não. Jonathan Augusto, o garoto da Rocinha que conquistou o mundo, sem mudar quem é. Só mudou onde estava. Eu sou Augusto e até o próximo vídeo. Bro, good chat. Good. Thank you, Jesus, chat. Thank you, Kaisenet. Thank you, my friends, bro. God, chat. I love Jesus in my life, chat. Jesus in my life, chat.